Retornamos com o programa Momentos Espirituais, hoje 27 de julho de 2018. Iniciamos agora a segunda parte, que envolve o estudo do nosso lar. Agora são 23 horas e 2 minutos, estamos ao vivo, direto do estúdio da Rádio Capela FM 105,9. E, dando continuidade ao estudo da obra Nosso Lar, psicografada pelo espírito André Luiz, através do médium, o nosso querido e inesquecível Chico Xavier, hoje nós iniciaremos o estudo do capítulo Recebendo Assistência, o capítulo número 5. E então, só para nós nos situarmos, né, na obra, o André Luiz, ao desencarnar, ele encontrou-se naquilo que ele denominou as zonas inferiores, e ele passou mais de 8 anos nessa região, chamada por ele de zonas inferiores ou umbral, e nesse período que ele lá permaneceu, ele ficou muito angustiado, muito entristecido, muito envolvido por sombras espessas, não só dos seres grotescos que passavam diante dele, como também manifestações da sua própria consciência. Ele foi, devido, como veremos mais adiante, devido à intercessão de espíritos amigos, espíritos que desejavam que cessasse o sofrimento do nosso querido André Luiz, ele foi auxiliado pelo irmão Clarencio. Mais tarde ele soube que o irmão Clarencio era um dos 72 ministros da colônia Nosso Lar. Aí ele foi enviado para aquilo que nós podemos chamar de uma enfermaria de atendimento de doenças espirituais, e nessa enfermaria ele foi acolhido, amparado pelos cooperadores lá da colônia Nosso Lar, até que chegou o médico espiritual denominado Henrique de Luna, e o Henrique de Luna fez ver o André Luiz que realmente ele havia desencarnado precocemente e que o caso dele se caracterizava como um suicida inconsciente. Ou seja, ele não deu o valor devido à sua saúde física, ele menosprezou ou melhor, ele fez uso excessivo dos gozos terrenos, não só no que se refere à alimentação, como também no que se refere ao uso inadequado da energia sexual. Então, isso foi a base do desequilíbrio que fez com que ele evoluísse, com que se manifestasse um câncer no intestino, e esse câncer é que acabou evoluindo e sendo fatal para a continuidade do funcionamento do seu corpo físico. E com muita tristeza ele reconheceu que realmente ele deveria se considerar realmente como um suicida, embora inconsciente, mas um suicida, e foi dessa maneira que ele chegou lá no mundo espiritual. Muito bem, e aí nós vamos encontrá-lo no momento em que ele se encontra lá na enfermaria, nessa enfermaria lá da colônia Nosso Lar, e o capítulo de hoje é intitulado Recebendo Assistência. Voltamos a dizer, é o 5º capítulo. É você o tutelado de Clarencio? A pergunta vinha de um jovem de singular e doce expressão.
grande bolsa pendente da mão, como quem conduzia apetrechos de assistência, endereçava-me ele sorriso acolhedor. Ao meu sinal afirmativo, mostrou-se à vontade e, maneiras fraternas, acentuou: sou Lísias, seu irmão. Meu diretor, o assistente Henrique de Luna, designou-me para servi-lo, enquanto precisar tratamento. É enfermeiro? Indaguei. Sou visitador dos serviços de saúde. Nessa qualidade, não apenas coopero na enfermagem, como também assinalo necessidades de socorro, ou providências que se refiram a enfermos recém-chegados. Notando-me a surpresa, explicou: nas minhas condições, existem numerosos servidores em nosso lar. O amigo ingressou agora na colônia e, naturalmente, ignora a amplitude dos nossos trabalhos. Para fazer uma ideia, basta lembrar que apenas aqui, na seção em que se encontra, existem mais de 1000 doentes espirituais. E note que este é um dos menores edifícios do nosso parque hospitalar. Então veja só, né, no parque hospitalar onde o André Luiz se encontrava, aquele edifício menor, só naquele havia 1000 espíritos sendo atendidos, 1000 doentes espirituais. Tudo isso é maravilhoso, exclamei. Adivinhando que minhas observações iam descambar para o elogio espontâneo, Lísias levantou-se da poltrona a que se recolhera e começou a auscultar-me atento, impedindo-me o agradecimento verbal. A zona dos seus intestinos apresenta lesões sérias com vestígios muito exatos do câncer. A região do fígado revela dilacerações. A região dos rins demonstra característicos de esgotamento prematuro. Ou seja, o rim parou de funcionar antes da hora. Sorrindo, bondoso, acrescentou: sabe o irmão o que isso significa? Sim, repliquei. O médico esclareceu ontem, explicando que devo esses distúrbios a mim mesmo. Reconhecendo o acanhamento da confissão reticenciosa, apressou-se a consolar. Na turma de 80 enfermos a que devo assistência diária, 57 se encontram nas suas condições. Então, o Lísias, ele cuidava de 80 enfermos. Desses 80, 57 tinham a mesma situação em que ele se encontrava. Ou seja, eu até fiz as contas, vai dar 71%. 71% das pessoas que o Lísias cuidavam estavam nas mesmas condições. E talvez ignore que existem por aqui os mutilados. Já pensou nisso? Sabe que o homem imprevidente que gastou os olhos no mal aqui comparece de órbitas vazias? Que o malfeitor interessado em utilizar o dom da locomoção fácil nos atos criminosos experimenta a desolação da paralisia quando não é recolhido absolutamente sem pernas? Que os pobres obsidiados nas aberrações sexuais costumam chegar em extrema loucura? Olha só, que significativo, né? Ou seja, se nós utilizamos mal os talentos da visão, nós vamos correr o risco de chegar de órbitas vazias, desprovidos de visão. Se nós utilizamos mal nós usamos o dom da nossa saúde para correr ou para andar, ou mesmo para usar o automóvel
mas para praticar atos criminosos, então nós estaremos arriscado a ficar sem pernas. A chegar lá sem pernas. E se nós utilizamos de maneira inadequada a nossa energia sexual, nós também vamos correr o risco de chegar em extrema loucura. Identificando minha perplexidade natural, prosseguiu: nosso lar não é estância de espíritos propriamente vitoriosos, se conferirmos ao termo sua razoável acepção. Somos felizes porque temos trabalho, e a alegria habita cada recanto da colônia, porque o Senhor não nos retirou o pão abençoado do serviço. Aproveitando a pausa mais longa, exclamei sensibilizado: continue, meu amigo, esclareça-me, sinto-me aliviado e tranquilo. Não será esta região um departamento celestial dos eleitos? Lísias sorriu e explicou: recordemos o antigo ensinamento que se refere a muitos chamados e poucos escolhidos na terra. E vagueando o olhar no horizonte longínquo, como a fixar experiências de si mesmo no painel das recordações mais íntimas, acentuou: as religiões no planeta convocam as criaturas ao banquete celestial. Em sã consciência, ninguém que se tenha aproximado um dia da noção de Deus pode alegar ignorância nesse particular. Incontável é o número dos chamados, meu amigo, mas onde os que atendem ao chamado? Com raras exceções, a massa humana prefere aceder a outro gênero de convites. Gasta-se a possibilidade nos desvios do bem, agrava-se o capricho de cada um, elimina-se o corpo físico a golpes de irreflexão. Resultado: milhares de criaturas retiram-se diariamente da esfera da carne em doloroso estado de incompreensão. Multidões sem conta erram em todas as direções nos círculos imediatos à crosta planetária, constituídas de loucos, doentes e ignorantes. Notando-me a admiração, interrogou: acreditaria porventura que a morte do corpo nos conduziria a planos de milagres? Somos compelidos a trabalho áspero, a serviços pesados, e não basta isso. Se temos débitos no planeta, por mais alto que ascendamos, é imprescindível voltar para retificar, lavando o rosto no suor do mundo, desatando algemas de ódio e substituindo-as por laços sagrados de amor. Não seria justo impor a outrem a tarefa de mondar o campo que semeamos de espinhos com as próprias mãos? Abanando a cabeça, acrescentava: caso dos muitos chamados, meu caro, o Senhor não esquece homem algum, todavia raríssimos homens o recordam. Acabrunhado com a lembrança dos próprios erros, diante de tão graves noções de responsabilidade individual, objetei: como fui perverso! Contudo, antes que me alongasse noutras exclamações, o visitador colocou a destra carinhosa em meus lábios, murmurando: cale-se, meditemos no trabalho a fazer. No arrependimento verdadeiro, é preciso saber calar para construir de novo. Em seguida,
aplicou-me passes magnéticos atenciosamente, fazendo os curativos na zona intestinal, esclareceu. Não observa o tratamento especializado da zona cancerosa? Pois note bem, toda medicina honesta é serviço de amor, atividade de socorro justo. Mas o trabalho de cura é peculiar a cada espírito. Meu irmão será tratado carinhosamente, sentir-se-á forte como nos tempos mais belos da sua juventude terrena, trabalhará muito e, creio, será um dos melhores colaboradores em nosso lar. Entretanto, a causa dos seus males persistirá em si mesmo, até que se desfaça dos germes da perversão da saúde divina, que agregou ao seu corpo sutil pelo descuido moral e pelo desejo de gozar mais que os outros. A carne terrestre onde abusamos é também o campo bendito, onde conseguimos realizar frutuosos labores de cura radical, quando permanecemos atentos ao dever justo. Meditei os conceitos, ponderei a bondade divina e, na exaltação da sensibilidade, chorei copiosamente. Lísias, contudo, terminou o tratamento do dia com serenidade e falou: quando as lágrimas não se originam da revolta, sempre constituem remédio depurador. Chore, meu filho, chore, meu amigo, desabafe o coração e abençoemos aquelas beneméritas organizações microscópicas que são as células de carne na terra, tão humildes e tão preciosas, tão detestadas e tão sublimes pelo espírito de serviço. Sem elas, que nos oferecem templo à retificação, quantos milênios gastaríamos na ignorância? Assim falando, afagou-me carinhosamente a fronte e despediu-se com um ósculo de amor. Ósculo é beijo, né? Ósculo de amor. Mondar e mondar. Fala aí, Sônia, o que significa mondar? Arrancar ervas daninhas. Muito bem. Fizemos o dever de casa. Inclusive, quando você estava lendo, Marcelo... Pois não. Tem no diálogo ele fala assim: cale-se, meditemos no trabalho a fazer. No arrependimento verdadeiro, é preciso saber falar para construir de novo. Porém, eu vi aqui e na da Federação Espírita Brasileira, mas é o calar que faz muito mais sentido. Faz, né? Mais sentido calar. Calar, né? Aqui eu estou lendo como calar. Pois é. No teu tá calar? Que bom. Aí, Sônia, ó, na da Fátima também tá falar. Olha, aqui tá falar, que é igual e na minha na minha do download do aplicativo, né? Uhum. Tá como falar também. Também tá? Mas... É que como eu li o texto com a Sônia me corrigiu. Eu acho que calar faz mais sentido. Falar eu acho que não faz sentido nenhum. É o calar mesmo, né? Exatamente. Vou corrigir. O que caberia mais seria o calar, né? Vou por aqui. Mas eu confesso que o ideal seria ver o original, né? O ideal seria ver o que está lá no... Como é que chama aquele negócio? Que vai lá no... Não, a Kardecpedia é esse daqui. Esse é da... não é da Kardecpedia. Esse é um aplicativo do Nosso Lar. É assim, quando a gente vai no banco e quer microfilme, né? A microfilmagem, né? A microfilmagem da obra. O replay.
É 1944. O da Sônia Tacalar. Tacalar. Que é o recente. É o recente. 1944. A obra foi escrita em 44. E o nosso André Luiz, ele desencarnou, como nós sabemos que hoje é o Carlos Chagas, ele desencarnou em 34, né? Então ele desencarnou em 34. Ele ficou mais de 8 anos. 42. É que os dados são meio embaralhados, né? Porque em 2 anos ele escreveu O Nosso Lar, né? Menos de 2 anos, né? Muito bem, mas isso não é importante. O que é importante são as informações preciosas que esse primeiro contato que ele tem com o Lísias, né? Nós veremos que ele vai se tornar um amigo do Lísias, que ele frequentará a casa do Lísias lá em Nosso Lar, vai conhecer a mãe e o pai, né, do Lísias, aqueles que foram pais do Lísias na última encarnação e que se encontravam lá na colônia Nosso Lar. E uma outra coisa que chamou muito a atenção foi aquela pausa que nós fizemos no início, que 71% dos pacientes que ele cuida, que o Lísias cuidava, lar, né? Estava cuidando lá em Nosso Lar e encontrava-se na mesma situação do André Luiz, né? Que é o do suicida inconsciente. E é muito significativo isso, né, Guilherme, Sônia, Fátima, amigos, que se nós utilizamos mal os nossos talentos físicos, então isso vai ficar impregnado, vai ficar marcado no nosso perispírito. Com certeza. E o perispírito, que é matéria em outra essência, mas é matéria. E aí o nosso perispírito, quando chegarmos lá no invisível, ficará essas marcas negativas e nós podemos entrar lá no mundo espiritual cegos, coxos ou mesmo em estado de loucura, né? Então por isso que não à toa o mestre tem aquela exposição evangélica que se o teu olho é causa qual que é a palavra? De escândalo, arrancai-o. Porque é melhor você entrar sem os olhos, né, no reino dos céus, do que fazer mau uso dos seus olhos, né? Verdade. Na verdade, no contexto geral, o corpo é uma ferramenta. E é uma ferramenta para a nossa evolução. O espírito é como se fosse, usa o corpo como se fosse um escafandro. Ele fica retido numa matéria densa, pesada, e ela tem uma programação de vida. Essa programação de vida é feita pelo próprio espírito antes de encarnar. Ela recebe uma cota de energia vital para que a sua missão terrena, seja qual for, e nós todos temos missão, desde ser uma simples dona de casa, desde que ser um padeiro, desde ser um varredor de rua, seja qual profissão, até de um administrador de grandes empresas, seja que for, todos nós temos uma missão a fazer. E essa missão, ela corresponde a um determinado número de dias. A nossa vida no plano eu acho bem interessante essa situação. Nós não lá no plano espiritual não fala quantos anos você vai viver, mas ele fala quantos dias que você está programado. E se você ver no contexto, é muito rápido mesmo, pensando dias na velocidade que o tempo terreno é diferente do tempo espiritual. A mensagem que eles nos passam que seria como se fosse 100 anos para nós, é um segundo na vida eterna. Mas nós temos que ter aquele tipo de programação cumprida. E se nós desgastamos o escafandro, se nós usamos a ferramenta mal usada, o que vai acontecer? Ela não vai ter durabilidade que foi programada. Ela vai se extinguir antes. E a gente acaba perdendo
parte da programação pela extinção. É o que acontece quando você está nos usos dos vícios de bebida, de droga, adição, que hoje a gente tem, infelizmente, num contexto muito avançado, atingindo jovens, inclusive, vícios de outro gênero, né, que a gente não classifica, mas um excesso de trabalho, sem ter o repouso devido, comer demais, comidas de má qualidade, industrializadas, comportamentos que a gente tem hoje que infelizmente não são saudáveis. Nós temos o comportamento de irascibilidade, ficar muito irascível, muito nervoso, muito colérico, comportamentos de lamentações, reclamações. Então, tudo isso gera uma psicosfera negativa, com pensamentos negativos, e atrai aquilo que passa a ser deletério dentro do nosso corpo. Hoje, a medicina fala que a maioria das doenças são criadas por nós mesmos. E se somos corresponsáveis por essas doenças, então nós também podemos ser o quê? Os médicos, os enfermeiros, os farmacêuticos de cura dessa doença, né? Quando Jesus curou Maria de Madalena, ele falou: vá e não peques mais. Jesus curava as pessoas e recomendava o quê? Mudança, reforma dos seus comportamentos e atitudes, porque senão você vai cair no erro e a doença vai voltar. Então a cura depende mais do médico ou de nós? Mais de nós, né? Com certeza. O médico pode dar o diagnóstico, pode dar todo um tratamento, mas se a sua intemperança, a sua forma de agir continua nos mesmos erros, fumando, brigando, bebendo, comendo de forma descontrolada, você vai danificar a máquina, e a máquina danificada vai interromper-se a qualquer momento da vida. É isso que passou com o nosso querido André, um suicídio, porque você está detonando o seu corpo sabendo o que está fazendo. Impossível você saber que não está, né? Hoje a gente tem consciência que está. Principalmente quando os vícios são de drogas ilícitas e outras situações. E você acaba abreviando a vida. Mas no contexto geral, só para finalizar, Marcelo, eu achei muito bacana a postura do Lísias, né? Lísias, conversando com o André, falando que grande parte, tentando consolar ele, né? Dos 80 que eu atendi, 57 tem o mesmo processo que você. E hoje, a gente tendo conhecimento disso, a gente tem que diminuir esse número de pessoas que passam a ser suicidas inconscientes e não chegar lá mutilados pelo seu perispírito. Para você que passa por essa situação, existem 3 passos para melhorar. André pode ter sido e é um espírito que tem ajudado bastante na obra do espiritismo. Mas ele vai ter que passar pelo primeiro processo, ele já passou, que é o arrependimento, certo? Sim. Depois ele vai ter que fazer a reparação. E finalmente ele vai ter que expiar os delitos cometidos pelo seu corpo, dentro dele próprio, para ele conseguir se regenerar e melhorar aquela situação. Então a gente vê crianças que nascem com probleminhas desde pequenininho. O que aconteceu com essa criança? Se a forma é a mesma, os 3 irmãos são totalmente normais e ele saiu com aquele defeitinho, com aquela situação. Provavelmente já estava computado no resgate das vidas mal passadas, uma asma brônquica severa, né, com os bronquiolites, ou um processo de um fígado totalmente detonado, né? Mas tudo há de vir para o espírito progredir, para o resgate espiritual, né? E é importante também que Lísias fala sobre não se queixar, né? Não ter pena de si mesmo o tempo todo, né? Só falando, sempre eu, né?
Aliás, importante A resignação, né? Aceitar as falhas que teve, né? Já que eu errei, eu vou tentar me melhorar, né? E serve também para a gente hoje não ficar se queixando, se achando sempre a vítima, né? Porque na realidade não somos, né? Somos vítimas de nós mesmos. Então vamos parar de nos queixarmos tanto, né? Bem lembrado. E aí, Guilherme, tem mais algum comentário aí que você gostaria de fazer? Tem vários, né? São vários comentários. André Luiz passou então 8 anos mais de 8 anos, e aí ele faz aquela prece sentida e é acolhido pelo irmão. Então, André Luiz passou 8 anos lá no umbral e aí ele faz aquela prece sentida quando ele então é socorrido e levado. Então é gozado aqui que ele chega... É socorrido e levado pelo irmão Clarencio. Pelo né? irmão Clarencio. Não, ele não é levado que nem o seu Dedé. Não é, mas é interessante que ele chega lá e acha que então agora deu, né? Porque tá todo mundo de branco, tô num hospital, aqui deve ser o paraíso, né? Agora tamo bem agora, estamos bem na fita. Já Jesus chega aqui para me visitar, né? Tanto que ele fala, né, o Lísias, né, fala assim, olha, nosso lar não é estância de espíritos propriamente vitoriosos, se conferirmos ao termo sua razoável acepção. Somos felizes porque temos trabalho e alegria habita cada recanto da colônia, porque o Senhor não nos retirou o pão abençoado do serviço, né? Então, assim, ele deu um primeiro passinho depois do desencarne, passou 8 anos ou mais lá no umbral e chegou num primeiro estágio que a gente mesmo vê no filme e acha que realmente aquilo ali é o que há, mas imagina só, né? A gente vai para aquilo ali para reencarnar de novo, para possivelmente depois voltar para o umbral, para voltar para ali, para voltar para a Terra, e a gente deve ficar quantos anos, quantos séculos nesse ciclozinho, né, até conseguir um dia ir para um segundo nível ali, para um nosso lar melhoradinho, né? Isso aqui me chamou a atenção. E também essa questão do completista, né, que a gente sabe que, não lembro agora em qual obra, que André Luiz nos fala que são raros os espíritos que desencarnam e chegam no plano invisível como completista, né? Ou seja, tendo vivido o número de anos que se propôs a viver no seu plano de reencarnação. Geralmente desencarnamos antes desse planejamento, justamente porque comemos errado, usamos o corpo de alguma forma errada, né? Ou de alguma outra maneira o livre-arbítrio nos faz falecer com algum órgão do corpo antes daquele período previsto, né? Programado. Muito bom, bem lembrado. E hoje a nossa querida Ana Paula, uma amiga e frequentadora lá do Paulo de Tarso, ela contou uma história que veio bem a calhar aqui ao nosso estudo, que ela diz que imagine você, né, uma amiga emprestou a ela uma roupa para ela participar de um evento, vamos dizer assim, mais qualificado, né? Uma festa, enfim, né? Um casamento, alguma coisa assim. E essa amiga emprestou o vestidinho, o conjuntinho, o sapatinho, né? Que vocês são especialistas nisso, né? E evidentemente que foi um empréstimo. E o objetivo dela era devolver esse conjuntinho, esse sapatinho, esse vestidinho em perfeitas condições. Aí, se ela não cuida direito, se entrega o vestido ou as roupas amarrotadas, eventualmente rasgadas, eventualmente queimadas,
Ou seja, é desagradável para a amiga dela, né? Para a amiga que emprestou com carinho, que emprestou na boa intenção de receber de volta nas mesmas condições. E se ela não devolve em boas condições, é mais ou menos isso que nós fazemos quando abandonamos o nosso corpinho, né? Quando nós abandonamos o corpo e entramos na imortalidade e entramos no invisível aos olhos materiais modernos, né? Porque, como diz o Fernando Pessoa, a morte é a curva da estrada. Morrer é apenas deixar de ser visto. Muito bem. Então, quando nós chegamos lá no mundo espiritual, nós não temos esse comportamento que o Guilherme descreveu de ser um completista, ou seja, de retornar no momento que nós programamos. Então nós estamos usando os nossos talentos de maneira inadequada. Eu gostaria de falar assim, de uma forma inversa, né? Se você cuida bem do corpo e você chega a ter a sua plenitude e completar o seu completista, né, da sua tarefa, como foi o caso do Divaldo Franco, vale a pena citar aqui, ele mesmo cita que no ano passado, ao completar os seus 90 anos, ele já estava sentindo que as suas energias estavam exaurindo, ele emagreceu muito rápido, chegou a perder 16 quilos, ele não sentia mais aquela vitalidade, aquela disposição que ele estava sentindo. E nesse conjunto de situações, ele já sentia que iria ser breve a vida dele aqui no planeta, ia finalizar a sua missão. Digamos, uma linda missão de trabalhos na caridade, dentro do conjunto de obras que ele faz, principalmente quando ele exerce com as suas palestras, que ele aplica em 265 anos do ano, né, 265 dias do ano. Ele se dedica em viagens para fazer as palestras, além de nutrir e trabalhar na sustentação da Mansão do Caminho, que são mais de 3.000 vidas que ele dá a atenção na caridade plena, desde crianças até situações idosas. Tem até dentro do complexo um local de partos, né? De partos. É grande o número de atividades que ele faz. Mas ele, em oração, ele teve uma síncope, caiu, e ele se desprendeu do corpo, viu o corpo dele no chão e se aproximou dele a mãe dele. E ele questionou com a mãe: mãe, eu morri, né? Que ele já estava sentindo as coisas, as pessoas olhavam, e ele até falou: não estou com AIDS, porque ele emagreceu tanto, ele ficou tão abatido que ele deu aquela impressão. E brincando com as pessoas: não é AIDS, né? Mas aí a mãe dele levou a uma colônia espiritual, onde nessa colônia espiritual bem elevada de tratamento, ele recebeu um tratamento lá, e nesse tratamento a mãe dele contou: você vai ter que ficar mais algum tempo no plano terreno, e então nós renovamos, adicionamos a sua energia vital. E ele voltou tão energizado dessa situação, que ele se recuperou prontamente e se sentiu naquela vitalidade que ele tinha de antes. E inclusive a mediunidade dele veio até triplicada. Ele disse que ele estava vendo tantos espíritos que ele precisava às vezes fixar a visão dele para discernir o que era espírito, o que eram pessoas. Tão fácil que ficou, né, essa situação. Com certeza, para ajudar essa finalzinho dessa transição aí que nós estamos passando da moratória, que é um outro assunto que a gente pode conversar aí, né, 2019. Mas ele teve uma moratória, provavelmente talvez uns 2, 3 anos, né? E ele tinha um corpo saudável para poder ter essa moratória. Sim.
Ele cuidava, então o corpo tinha condição de receber. Então é uma coisa que não é só querer, precisa se cuidar mesmo, porque a gente pode ter uma moratória, mesmo de uma forma sem a gente estar sabendo, né? Cuidando, e se for necessário você naquele grupo de pessoas que convivem com você e a sua presença é necessária, com certeza a espiritualidade vai conceder com que você fique aquele tempo a mais para ajudar no equilíbrio dos fraternos, dos familiares, de onde quer que você esteja colocado, né? Então, a lamentação das doenças, só para concluir, realmente põe tudo a perder. Porque quando você lamenta, você não aceita. E se você não aceita as dificuldades que você mesmo planejou, você não vai conseguir superar as dificuldades, então você falhou no seu compromisso terreno. Aí entra o bem sofrer, né? Bem sofrer. Então, sem lamentações. Agradecer. De tudo dar gratidão. Por isso que eu acho interessante que o maior exemplo que nós temos é o Paulo de Tarso. Porque como Saulo, ele foi um dos maiores perseguidores dos cristãos. Ele causou mortes nos cristãos em números elevados. Ele mandava, né, prender, mandava matar. E quando ele caiu em si, na visão que ele teve de Jesus, né, no momento que ele estava em perseguição com Ananias, e ele viu Jesus, ele poderia ter entrado naquilo que a gente faz com facilidade, né? Sentar numa pedra e ficar lá, ai meu Deus, eu fiz tudo errado, e agora, que será de mim? Eu farei na minha missão. Ele virou a página e não caiu nas redes da lamentação, e superou-se. E nem, né, do orgulho, né? Eu vi Jesus e saiu achando que ele era o máximo, né? Com certeza, vestiu a camisa da humildade, né? E mostrou que se ele errou no passado, ele deixou a pedra para o passado. E que ele poderia... se perdoou e foi à luta. Eu vou fazer o que queres de mim. Então, o que queres de mim era fazer aquilo que ele já tinha preparado, que é o amor que ele tinha em fazer com que as pessoas pudessem conhecer a palavra de Deus, espalhando agora com Jesus presente na vida dele, né? Foi um dos melhores, maiores missionários, porque senão o mundo não conheceria Jesus se não fosse o Paulo de Tarso atravessando as fronteiras da Palestina e indo para todos os outros lugares pagãos, né? São lugares que ainda não tinham conhecimento do Deus único e que ainda viviam no paganismo. Muito bom. E ainda referente à reflexão desse capítulo, esse último parágrafo também me parece muito significativo, porque que foi justamente após ele chorar copiosamente. Então ele diz que, o Lísias diz que quando as lágrimas não se originam de revolta, sempre constitui remédio depurador. Arrependimento. Exatamente. Então por isso que bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mas os que choram... para desabafar o coração. Exatamente. Não os que choram com revolta. Se nós estamos no caminho do inconformismo, aí nós estamos no caminho equivocado. Mas se nós choramos pelo arrependimento sincero, se nós choramos sem revolta, aí sim essas lágrimas nos são úteis. Por isso que ele diz: chore, meu amigo, desabafe o coração, e abençoemos aquelas beneméritas organizações microscópicas que são as células da carne na Terra. E aí ele está falando inclusive da célula cancerosa, porque, olha só, ele fala assim: tão humildes e tão preciosas, tão detestadas e tão sublimes pelo espírito de serviço. Quando ele fala detestadas, ele está se referindo também às células cancerosas, porque o câncer vai ser um elemento de depuração para nós. Um elemento vai se transformar numa oportunidade valiosa
para que nós sejamos capazes de fazermos essa reflexão mais profunda, de fazermos essa autoanálise da falta de cuidados que tivemos com o nosso corpo. E também ela muitas vezes é o caminho que depura o espírito, mas é o caminho que Deus, na sua bondade infinita, na sua misericórdia sem limites, nos coloca como uma possibilidade de frear os nossos impulsos, porque nós estamos indo para o abismo. Caminho errado. Caminho equivocado. Então o câncer acaba sendo uma oportunidade valiosa para refazermos o caminho. E muitas vezes nós nos deparamos com pacientes jovens, pacientes que completam 30, 40 anos, quando muito, e nós observamos que essas pessoas haviam feito essa escolha das provas. Haviam lá no mundo espiritual... Mesmo crianças, viu, Marcelo? Mesmo crianças, 2 aninhos, bem lembrado. 1 aninho, 5 anos. Bem lembrado. Então, e essas existências curtas, Sônia, Fátima, Guilherme, amigos, essas existências mais curtas, elas constituem a prova escolhida e não necessariamente é uma expiação, não necessariamente é uma imposição de sofrimento. Às vezes é uma complementação, né? Não, é que foi uma prova escolhida, Fátima, porque o objetivo era avançar mais rápido. Então, ela encontrou, num curto período da existência, vivendo uma doença incurável, essa oportunidade de avançar mais rapidamente. É interessante porque a espiritualidade sempre fala que essas doenças que são degenerativas, que são depauperantes e que se arrastam no sofrimento contínuo, normalmente é finalização de uma missão terrena, e que faz com que o espírito eleve-se muito acima. E você pode perceber que a maioria dessas pessoas não lamentam. Eles aceitam e resignam-se, porque eles já têm isso na sua consciência. Já vem preparado. Já tem na sua consciência. E então, quando a gente vê alguém sofrendo dessa forma, eles estão saudando uma dívida, complementando um tempo, parece, né? Um tempo e trazendo uma elevação muito grande para o seu espírito. Hoje a gente tem uma compreensão disso, maior, né? disso, né? Com certeza. E ele termina, amigos, dizendo assim: sem essas células de carne na Terra, perfeitas ou tresloucadas como são as células cancerosas, sem elas, que nos oferecem templo à retificação. Templo à retificação significa templo à corrigenda, a nossa correção de rumos. Quantos milênios gastaríamos na ignorância? Então, nós somos capazes de reconhecer que bendita doença que nos auxilia para não caminharmos para o abismo e para abreviarmos, né, na eternidade, séculos de ignorância. Daí dá para entender a vestimenta carnal, né? Ela tem tantas funções, não só para a gente aqui saber conviver com as pessoas em todos os sentidos. Ficaria muito estranho se a gente lesse a mente de cada um, né? E a gente percebesse que dentro do convívio da gente tem aqueles que nos amam e tem aqueles que nos odeiam, né? Então, o fato de nós só se comunicarmos verbalmente, as pessoas não se expõem tanto, então a gente aprende a tolerar e aceitar e modificar os instintos e a agressividade. Mas a nossa oportunidade de reencarnação, ela é divina e nós devemos adorar esse corpo como uma casa materna do espírito, né?
lembrando que todos os dias o corpo fabrica células cancerígenas. Você sabia disso, Fátima? Todos os dias, desde neném, o nosso corpo fabrica células cancerígenas. Mas a nossa defesa imunológica, existem os fagócitos, né? E outras células combatem todos os dias e removem essas células cancerígenas. Por isso, quando nós também atingimos os excessos e os desequilíbrios, nós damos vazão para que a nossa imunidade caia e fique à mercê de tal ponto que as células cancerígenas ganham vultos. Então, a gente precisa manter uma mente elevada, uma comida saudável, é um exercício. A reformazinha íntima de mudarmos os nossos temperamentos. Ninguém nasce assim, né? Síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, né? A gente tem que ter essa... Podemos mudar, né? Sempre. Comportamento é uma maneira que a gente pode mudar e está na boa vontade. Qual é agora uma pergunta direta para o Marcelo. Qual é a pergunta do Livro dos Espíritos que fala que o ser poderia ser melhor? Acho que é 909, não é, o Guilherme? Acho que é 909. Isso, e que basta para ele ser bom e melhor, bastaria o quê? Boa vontade. Sim, boa vontade. Boa vontade. Né? Vamos ver se é mesmo, que agora eu não me lembro, faz tempo que eu não vejo. Eu acho que é a 909. Fala assim, olha, poderia sempre o homem, sim, essa aí, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Fazendo esforços. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços. É isso aí mesmo. É verdade. Podemos muito mais do que fazemos. Sem dúvida. Bem, amigos, estamos caminhando aqui para a nossa despedida. Se vocês têm mais alguma consideração, fiquem à vontade. Senão, nós vamos nos despedir e programarmos o encontro na próxima semana. Tem mais algum comentário? Sônia, Fátima, do tema, Guilherme? Então, desejamos uma ótima semana, uma semana produtiva a todos os corações que nos ouvirem e até a próxima semana. Fátima, suas despedidas, fiquem à vontade. Queridos amigos, foi um prazer estar com vocês. Tenham uma ótima semana na companhia de Jesus. Volte sempre, Sônia. Boa noite a todos, um abraço bem gostoso. Que Deus continue iluminando as mentes carinhosas que nos escutam e que possam receber da gente as vibrações positivas de harmonia e paz em seus corações. Até a próxima, se Deus quiser. Aqui é o Guilherme. Feliz dia dos pediatras, Sônia. Feliz dia dos pediatras, pai. Feliz dia dos motociclistas, para todos os motociclistas e também dos despachantes, ó. Olha, que dia importante, hein? Obrigada, viu, Guilherme? E até sexta-feira que vem. Tchau, tchau.